Sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a recuperação do IFIX. Afinal, o IFIX ainda está barato ou não? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, vou te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você saiba quando eu criar, um vídeo novo. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Recuperação do IFIX, setores múltiplos e histórico. A gente vai falar um pouquinho, tanto dos setores do IFIX, de forma separada, como também o histórico e os múltiplos, atuais. Na verdade, isso aqui foi baseado no relatório do Rio Bravo, Fundo de Fundos, o RBFF11. Se você quiser, ver mais dados sobre isso aqui que eu vou apresentar hoje, você consegue encontrar aqui no relatório da Rio Bravo. Alguns outros gráficos não estão no relatório, mas a maioria dos gráficos aqui estão. Vou tirar minha imagem aqui para ficar mais fácil de ver. Então, esse aqui é o preço sobre o valor patrimonial do IFIX, né? Em inglês está aqui PBV, né? Price to Book Value. Então, são os FIIs do IFIX. E a gente vê em linha verde aqui, como é que foi o preço sobre o valor patrimonial. Então, ele estava acima de 1,30 aqui em 2012 e hoje está em 0,81. Então, de 2012 até 2014, 2015, 2016, ele caiu, de um ágio de 35% mais ou menos para um deságio de 30%, com 0,7 aqui de preço sobre valor patrimonial. Depois de 2016 ele teve uma forte alta, foi parar aqui em 2018 com 10% de ágio, depois em 2020, no final de 2019 início de 2020, 20% de ágio. Só que aí veio a pandemia, ele caiu, passou aqui a mais ou menos 20% de deságio, depois ele ficou mais ou menos em torno disso, em torno de 20% de deságio desde então. Então a gente tem um IFIX bastante deprimido com relação ao valor patrimonial. O preço está bem abaixo ainda do valor patrimonial dos ativos do IFIX. Aqui é o mesmo gráfico, só que ele está dividido entre fundos de papel e fundo de tijolo. Então, o que você percebe aqui? Que o fundo de tijolo ele é muito mais volátil. Então, ele chegou aqui perto do 40% de ágio, 2015, 2016. Ele bateu aqui no 30% de deságio, no 0,70. Então, saiu de 1,40 aqui, sobre o valor, preço sobre valor patrimonial, para 0,70, de 2012 até 2016. Então, foi uma queda aí, mais ou menos, a metade, do valor, ficou em torno de 50%. Então, a recuperação aqui, a partir de 2015, 2016, também foi bem forte. Então, a gente teve aqui o 10% de ágio aqui até 2018 e superando os 20% de ágio, a partir de 2020. E hoje, com desconto grande aqui frente, ao seu valor patrimonial, mas menos do que os fundos de papel. Fundos de papel, normalmente, eles ficam com um deságio menor, eles ficam mais próximo aqui desse 1, nessa linha preta. Essa linha azul ela fica bem próxima aqui, ó. Então, ela fica em torno do valor patrimonial quase sempre, Às vezes fica com ágio um pouco maior, às vezes com deságio um pouco maior. Já os fundos de tijolo não, eles são bem mais ariscos, então eles sobem muito mais e caem muito mais, eles têm mais volatilidade, e os fundos de papel, eles são mais quietinhos, eles têm menos volatilidade. Então, cada um tem a sua serventia, No momento de grandes quedas, você ter fundo de papel é bom, ele segura um pouco a sua carteira. No momento de grandes altas, é bom você ter fundo de tijolo, porque ele vai fazer com que a sua carteira suba. E aqui, pessoal, valor patrimonial dos FOFs e multi-estratégias. Então, seguiu mais ou menos aqui a mesma linha. A gente teve um ágio muito grande aqui, 40% de ágio, PVP de 1,40, que caiu aqui até 0,8 mais ou menos aqui em 2015, 2016, subiu de novo aqui para 1,25, 1,30, e agora caiu de novo, está em torno de 0,80 aqui, a média dos fundos, de fundos em multi-estratégia. Então, você vê que é também bastante volátil, os fundos multi-estratégia e os FOFs, tem uma volatilidade bem elevada também. Essa figura aqui é um estudo da Economática, então ele não está no relatório, eu acrescentei aqui na apresentação para tornar algumas coisas mais claras, exemplificar comparando com outros ativos. Então a linha azul aqui de baixo é o IBOV, então o IBOV está em azul, esse pontilhado azul é a média, então o dividend yield médio do IBOV de 4%, e ele em torno aqui desse 4%. Em linha verde tem o IDIV, que é outro que paga dividendos também, outro índice que paga de empresas pagadoras de dividendos. Então, aqui no IDIV a gente tem muitos bancos, seguradoras, empresas de elétrica, de serviço de uma forma geral. E na linha vermelha, a gente tem aqui o IFIX. Então, a média do IFIX aqui do IDIV era 7, o IFIX é perto de 8, 7,70, sei lá, um pouco maior. Então, o dividendo dos fundos imobiliários é
relativamente maior do que das empresas, né, de uma forma geral. Só que as empresas elas têm a possibilidade, né, um crescimento também mais elevado do que os fundos imobiliários. E aí a gente vê que de dezembro de 2020, né, o que salta aos olhos aqui, é que 2020 até aqui a gente teve uma subida muito grande do dividend yield. Por quê? A gente teve a distribuição dos rendimentos e o preço caindo, né, o preço caindo forte. Então você teve um dividend yield aqui bastante elevado, batendo aqui 10, 11%, no caso das ações 9, 8%. Então a gente teve dividend yield mais elevado, né, por conta também do desconto no preço das cotas. E aqui, né, a gente tem um retorno por setor. A gente tem o estratégia, CRI, agro, corporativo, varejo, logística. Então a gente vê que o maior retorno aqui em fevereiro, né, quando o IFIX voltou, foi justamente do multi-estratégia, que é muito volátil, né? Então eles têm um duplo desconto e quando eles voltam também eles voltam de forma forte. Eles caem mais nas quedas, eles sobem mais nos retornos. E aí a gente teve os CRIs também, 4,4%, o agro. Por último, lá o desenvolvimento, né, que é um fundo, são os fundos mais arriscados, digamos assim, né? A gente está no momento de crise, então eles não responderam bem. Shopping center também, né? O shopping center ele acaba precisando do varejo, né? O varejo não se recuperou ainda, a nossa taxa de juros ainda está alta. Então, esses setores aí não se recuperaram tão bem, né, quanto o multi-estratégia, por exemplo. E por último, né, fechando aqui, falando sobre o investimento em valor, né? Afinal, né, como saber se ainda está barato ou está caro? A gente viu pelos gráficos, né, que a gente está com desconto ainda, frente ao valor patrimonial, um desconto bom, embora o IFIX ele tenha se recuperado, a gente ainda tem um desconto bem interessante aí, diversas classes de ativos, né? Então, do Velho Invest, né, que é justamente você escolher bons ativos e pagar um bom preço por eles, né, essa linha de pensamento aqui veio do Graham. Aí teve outros grandes investidores aqui que seguiram essa linha, foi o Buffett, o Lynch, o Greenblatt. Então, eles investem em ativos que têm boa gestão, eles querem bons sócios, pessoas que tocam bem o negócio, uma boa qualidade, né, uma boa qualidade aqui do ativo em si. Tem que estar com desconto, ou seja, uma margem de segurança que eles falam. Então, eles falam das ações, a gente traz aqui também para dentro dos fundos imobiliários, uma rentabilidade atrativa, né, ou seja, com um retorno interessante. Então, aqui no caso das ações, esse retorno a gente chama de earnings yield, ou seja, são os ganhos, né? Os ganhos de uma forma geral, não só os dividendos, que a empresa distribui uma parte de dividendo e o restante ela investe, né? Mas seriam os lucros totais aqui. No caso dos fundos imobiliários, não. O dividend yield ele atende bem, né, esse critério aqui, porque o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro. Então, na verdade, todo o lucro do fundo imobiliário vai parar na mão do cotista. Então, a rentabilidade atrativa do dividend yield também dos fundos imobiliários está elevada. Então, a gente tem uma rentabilidade, uma boa rentabilidade, que a gente chama de carrego, né, esse carrego momentâneo agora está muito bom para se investir em fundo imobiliário. O desconto frente ao valor patrimonial, né, também está bem interessante. Ou seja, né, a gente ainda está num excelente momento, né, para investir fundos imobiliários, em ações que distribuem dividendos, em ações de boas empresas, né? É um excelente momento ainda para você investir em bons ativos. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve, né? Deixa um comentário aqui embaixo. Você continua investindo? Achou que essa alta aí, o que você achou dela? Né? Parece que vários fundos imobiliários subiram bastante de preço, né? Mas ainda assim, eles ainda estão com desconto bem interessante para você que quer investir agora. Então, muito obrigado, né, desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.